Pediram-me para falar de inovação, empreendedorismo, cidades. Eu pensei, bem, isto dá mais ou menos 50 seminários, não é? Depois falou o Presidente da Câmara Municipal, falou o Ricardo, falou o Carlos. Eu pensei, já disseram quase tudo, isto simplificou-se. Entretanto, alinhei aqui umas ideias. O António Marques agora faz-me aqui uma pergunta assim, um bocado de coisa, eu já não sei para onde é que me hei de virar, não é? Está cada vez mais complicado. Mas a nossa especialidade são sistemas complexos, não é? Como é que nós vamos surfar esta onda? Enfim, quero com certeza que eu confesse que sou um surfista reformado e, portanto, sendo reformado, não sou com certeza o mais indicado para dar essa resposta. Vamos lá ver. Vale a pena recordar aqui um par de coisas. A primeira é que o primeiro ato oficial do novo Presidente da Câmara Municipal de Braga foi na Universidade. Não estava absolutamente nada combinado, portanto havia um evento que tinha a ver justamente com o empreendedorismo e eu na altura telefonei ao Ricardo Rio a fazer-lhe o convite, dizendo-lhe que seria até interessante, teria até um certo simbolismo, portanto a aproximação, que o seu primeiro ato público fosse na Universidade. Isto era apenas uma sugestão e ele acedeu e portanto isso é simbólico. As pessoas perguntam sempre, houve aqui uma transição de poder político, não vale a pena, porque podemos falar disto desapaixonadamente, e as pessoas perguntam sempre, o melhor Presidente da Câmara, se quem é, quem não é. A resposta para mim é muito clara, quer dizer, eu falo a partir de uma instituição e disse-o sempre, o melhor Presidente da Câmara do mundo para Braga é aquele que as pessoas escolheram, é o que foi eleito, quer dizer, ponto final parágrafo, não há outro discurso possível, e sobretudo quando o dizemos, eu acho que devemos dizê-lo em qualquer dos casos, mas sobretudo quando o fazemos a partir de uma instituição. E, portanto, não se faz política partidária a partir de instituições, para mim isso é muito claro, muito menos a partir de uma instituição universitária, e, portanto, é com esta Câmara que nós trabalhamos e, felizmente, como se está a ver, estamos a ter um excelente diálogo, estamos a ter, enfim, um conjunto de projetos comuns e penso que o mais importante é que partilhamos de uma ideia de que Braga tem potencial para se transformar numa cidade inovadora, seguramente, mas sendo que cidade inovadora, enfim, isto é apenas um chavão, não é? Numa cidade que é capaz de colocar ao serviço das pessoas, do emprego, da criação de valor, um conjunto de ativos que tem, entre os quais está naturalmente a universidade. Eu devo dizer que acontece em Braga como acontece noutras cidades portuguesas, acho que há universidade a mais, e acho que muita universidade significa pouca sociedade, ou seja, esta prevalência, esta referência frequente à universidade, viu-se durante as campanhas eleitorais, até a universidade, do meu ponto de vista, significa que temos ainda pouca sociedade civil. E o que eu quero é ver muita sociedade civil e a universidade tem que existir, tem que ser forte, mas não é preciso falar sempre da universidade. Quer dizer, alguns de nós trabalharam e estudaram por outros sítios e, de facto, não se fala tanto de universidade em uma série de cidades europeias, não obstante terem universidades importantes. Vai-se a Eindhoven, tem talvez a melhor escola de engenharia da Europa, ou uma das melhores, seguramente. Quer dizer, e as pessoas não falam da universidade todos os dias, a universidade não falam. Portanto, eu gostaria que houvesse muito mais sociedade civil e menos universidade do ponto de vista formal, portanto, não naturalmente do ponto de vista do conteúdo. E eu acho que hoje temos aqui, enfim, um conjunto de forças, aquilo que se chama hélice tripla, não é? Temos aqui o setor empresarial, temos aqui a governação local e temos aqui o conhecimento, a universidade. Isso é importante. E se dúvidas houvesse relativamente à presença ou não de inovadores, eu acho que elas ficaram esclarecidas com o início, não é? Conhecem aquele reclame, penso que é da Mercedes, não estou a fazer publicidade, como imagino, não tenho nenhuma cota na Mercedes, com pena minha, aliás, mas que diz que a definição de inovação é esta, está a ver onde é que está aquele lápis, eu vi primeiro. Pois hoje conseguimos ver a primavera um dia antes dela chegar, não é? Porque a primavera começa a 21 de março, mas alguém já decretou, portanto, nós vimos primeiro a primavera e, portanto, é bom. Portanto, somos seguramente inovadores. É quando o homem quiser, exato, é como o Natal. Ora bem, falar de, enfim, se depois durante o debate vier a tarde foi, falaremos com certeza da universidade e do ecossistema de inovação e empreendedorismo da universidade. Eu não acho que seja muito necessário falar do nosso conceito de ecossistema visto a partir da universidade, justamente para aquilo que eu disse antes. A partir da universidade a questão é muito simples. Eu tenho um centro de conhecimento, gero conhecimento, posso protegê-lo ou não, conforme o tipo de conhecimento, procuro extrair ou segmentar ideias que têm potencial de mercado, faço plano de negócios, até criar empresas de spin-off. E depois elas aceleram. Portanto, isto é mais ou menos, digamos, o nosso pipeline. Ao longo deste pipeline eu tenho um conjunto de veículos que são participadas, criadas a partir da universidade, que auxiliam, não é? Mas há muitas empresas, enfim, está aqui o Carlos, que é um bom exemplo disso, que são criadas e que chegam ao mercado e que têm sucesso completamente à margem do pipeline da universidade. E dentro do mesmo espírito, que eu não quero ter muito a universidade, eu acho isso muito positivo.
Quer dizer, o meu sonho é que, tendo o tal pipeline, ou seja, um sistema de suporte aos empreendedores que, a partir do conhecimento, querem levar empresas, produtos e empresas até ao mercado, é que, apesar de ter isso, que hajam pessoas capazes de o fazer como business as usual, ou seja, capazes de criar as suas empresas e só tocando pontualmente neste sistema de apoio, ou porque querem internacionalizar, ou porque querem restar uma patente, ou seja, não é preciso seguir todo o pipeline, levá-los ao colo o tempo todo. E, portanto, estamos a trabalhar seguramente nesse sentido e as coisas, enfim, não, para o padrão português, estão a correr bastante bem e eu acredito, enfim, sem qualquer espécie de vaidade, que temos o melhor ecossistema de inovação e empreendedorismo das universidades portuguesas, o que em termos internacionais vale o que vale, temos, e eu estou a dizer isto, não estou aqui a fazer nenhum autoelogio, isto é um trabalho feito ao longo de muitos anos, eu vejo ali o Manuel Mota, que foi o meu antecessor e que foi o meu colega noutra reitoria e que lançou muitas, enfim, dos pilares de todo esse sistema que foi criado e, portanto, isto é um trabalho de equipa ao longo de muitas reitorias e não estou de forma nenhuma a fazer aqui a apologia do trabalho que esta reitoria atual da Universidade está a fazer, mas de forma nenhuma, o Manuel sabe bem que assim é, porque estamos demasiado envolvidos os dois em muitas coisas destas. Deixa-me só falar um bocadinho da cidade. Eu não tenho muito esta ideia, isto aqui cruza-se um bocado a questão da inovação e a questão do facto de eu ser, enfim, especialista, ou pelo menos ter investigado muito tempo sobre cidades. Eu não tenho muita ideia da cidade dirigista, ou seja, não acho que... O próprio conceito de ecossistema é um conceito de elementos que têm vida própria, que se interrelacionam e que não têm nenhuma classe dirigente, não tem um esquema dirigista, ou seja, é muito mais rede do que hierarquia, não é? Esse é o conceito de ecossistema. E aquilo que eu desejaria é que, identificadas as peças centrais de um ecossistema numa cidade, que essa cidade se transformasse naquilo que se chama uma cidade incubadora. A cidade incubadora tem as funções necessárias para incubar ideias, sendo que ideias, tipicamente para este efeito, são, digamos, é aquilo que é capaz de gerar valor e, portanto, no limite, chegar ao mercado. Essas são as cidades incubadoras, mas através de processos espontâneos. Nós o que queremos é que os ativos encontrem contexto apropriado para gerar ideias. Quer dizer, não é por decreto, não é porque o Presidente da Câmara, ou porque o Carlos, ou porque a Associação Industrial do Minho diz que se vai criar uma empresa. Seguramente isso não vai acontecer. E quais são essas funções? Qual é esse contexto que eu acho que é importante para a cidade se transformar numa imensa cidade incubadora? Páginas do livro, qual é a página? Já vou dizer. Quais são as 5 dimensões que são necessárias? O livro é do professor José Mendes, atenção. Naturalmente. Quais são as 5 dimensões que eu entendo que criam esse contexto? A primeira dimensão é a dimensão intelectual, portanto, é aquela que está presente justamente através do conhecimento, mas através também dos outros elos do sistema de ensino. A segunda dimensão é a dimensão da inovação propriamente dita, ou seja, as plataformas que nos permitem gerar empreendedores, as plataformas que nos permitem converter o conhecimento em valor. A terceira dimensão, muito, muito importante, já foi hoje aqui referida, é a dimensão da conectividade. Um ecossistema que não tem conectividade, intraconectividade e extraconectividade é um ecossistema que não vai funcionar, porque a conectividade é provavelmente o elemento mais importante de um ecossistema. Depois, uma cidade deve ser sustentável, ou seja, deve ter forma de se manter sem criar déficits, sem criar passivos, sejam passivos ambientais, sejam passivos organizacionais, sejam passivos naturalmente financeiros, não é? E por fim a cidade tem a sua autenticidade. Cada cidade tem a sua autenticidade, umas com mais valor, mais singulares, mais únicas do que outras. Se eu for capaz de juntar estas 5 funções, eu tenho aquilo que é o caldo necessário para que um ecossistema seja capaz de florescer. Deixa-me só, António Marcos, fechar com isto. E, portanto, acho que valeria a pena olhar para estas 5 dimensões, estes 5 corações e pô-los a bater, porventura, a velocidades diferentes. Isso tem muito a ver com o investimento que se quer colocar em cada uma destas funções. Para fechar, é um minutinho extra, já agora. Depois a gente recupera. Há um desafio, a cidade é um living lab, é um laboratório vivo, não é? E é uma cidade ideal para se testar inovações, que depois podem migrar para outros mercados. Há uma tendência que está a aparecer muito agora nos ecossistemas de empreendedorismo, que tem a ver com isto, desfocar do impacto económico, ou seja, há empreendedores de muito sucesso, isso acontece muito, por exemplo, no Silicon Valley, de muito sucesso, cujo objetivo, cujos focos é gerar impacto económico. Ou seja, eu crio uma empresa, gera impacto económico, o que não tem nada de errado. Nós sabemos que há muitas atividades que, todas as atividades, aliás, além do impacto económico, têm também aquilo que se chama um impacto social ou societal e, sobretudo, um impacto societal de longo prazo.
E o desafio que é colocado, e sobretudo que é colocado às cidades hoje, é como é que somos capazes de fazer a convergência entre o impacto económico e o impacto societal de longo prazo. Eu dou apenas um exemplo. Se eu tiver um problema de estacionamento dentro de uma cidade, isto não é para puxar aqui nenhum tema quente, Ricardo, mas se eu tiver um problema de estacionamento... Parece que a Câmara de Braga vai acabar com o estacionamento. Se eu tiver um problema de estacionamento numa cidade, digamos, se eu quiser arranjar uma solução que gere impacto económico, eu construo parques de estacionamento. Não há nada provavelmente de errado nisso. Construo, portanto, eu taxo, as pessoas pagam. O bem é escasso, o lugar de estacionamento, e dizem os livros de economia, não é? Se o bem é escasso, coloca-se um preço. E, portanto, estaciona-se. Mas vejam bem, isso é tratar o sintoma, portanto, é eu não ter onde colocar o automóvel. O problema de fundo que está ali é o problema da mobilidade, é um problema de mobilidade, genericamente. E, portanto, quando eu faço converger nas minhas ventures, no meu sistema de inovação e de empreendedorismo, quando eu faço convergir o impacto económico com o impacto societal, eu abordo muito mais a raiz do problema, que é a mobilidade, do que abordo o sintoma, que é justamente o estacionamento. Um segundo exemplo, e calmo, só para não ficar com este, enfim, apenas com este exemplo, se eu tiver um problema de habitação em pessoas de baixa, enfim, de carentes, não é? Portanto, de baixo nível, digamos, económico, eu posso criar bairros sociais e coloco as pessoas nos bairros sociais. Eu trato o sintoma. As pessoas não podem estar debaixo da ponte. E não há nada verdadeiramente negativo nisso. Sabemos que isso gera guetos. O problema que eu tenho de fundo, a raiz do problema, é um problema de inserção social. Não é? E, portanto, quando eu faço convergir a minha solução em termos de impacto económico com impacto societal de longo prazo, eu devo muito mais trabalhar a dimensão da inserção social de famílias carenciadas do que propriamente tratar o sintoma, que é tirar as pessoas debaixo da ponte e pô-las num bairro social todas juntas e, porventura, criar um gueto. Portanto, olhar muito mais para a raiz do problema, olhar para o potencial de aprendizagem, de resolução dos problemas das pessoas do que propriamente para os sintomas. E acreditem, hoje há muito empresário, muito empreendedor de muito sucesso internacionalmente que está a valorizar esta dimensão, porque pensa-se, e eu alinho nesta ideia, de que os empreendedores do futuro, o impacto gerado pelas ventures do futuro é avaliado não só em termos do impacto económico de curto ou médio prazo, mas também em termos do impacto societal de longo prazo. Isso é um desafio que se coloca às cidades e, sobretudo, as cidades que querem ser diferentes, querem trazer ideias novas, projetos novos, devem procurar fazer esta diferença, porque, meus caros, cidades com uma assinatura de empreendedoras, todas querem ser, mas só algumas vão fazer a diferença.